Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e o amor de Cristo esteja conosco. Esse nosso Deus que nos une, esse Deus que nos conduz. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio, estamos na metade do mês e o Senhor nos conduzindo, cada vez nos preenchendo com o seu amor. Vamos meditar a sua palavra de hoje, para que cada vez mais sejamos preenchidos desse amor de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 até o versículo 20. Jesus está aqui no ambiente onde ele falando que ele dando seu mandamento, amai-vos uns aos outros. E esse ambiente que ele está nesse evangelho de hoje é o momento em que ele estava a lavar os pés dos seus discípulos. Na liturgia da igreja, na quinta-feira santa que celebramos, que nos preparando para o tempo do dia da Páscoa. Na liturgia de hoje traz para esse dia, porque o Senhor está falando no Evangelho de São João, anunciando como deve ser o comportamento dos seus discípulos, como Ele o ama, como devemos amar. E Jesus no Evangelho de hoje fala que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendesse essas coisas, sereis felizes sob a condição de praticardes. Jesus então lavou os pés dos discípulos, dos 12. Nós vimos no Evangelho, quando Jesus fala de lavar os pés, que Pedro não queria que lavasse, depois Jesus falou que era necessário, depois ele quis que lavasse todo. Jesus lavou os pés dos 12 discípulos, inclusive os pés de Judas. E o Evangelho de hoje vai nos falar que Jesus já sabia que Judas estava já se preparando para a traição, porque haveria de acontecer isto. E Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. É um ensinamento para todos nós que Jesus quer dar. Ele não, na hora de lavar os pés, ele não se esquivou daquele que ia trair. Ele não deixou de lavar os pés daquele que ia trair. Ele lavou os pés de todos. Ele lavou os pés de cada um para mostrar a cada um, com a prática dele, qual é o serviço de todos nós. Que nós devemos servir ao outro. E servir ao outro é amando o outro, independente de quem quer que seja. É um desafio para os cristãos. Jesus ele fez isso e praticou isso para dizer que é possível fazer isso com a graça dele. É possível amar o outro independente, com a graça dele é possível. Mas é um desafio para nós. Lavar os pés talvez de alguém que a gente não goste. Primeira coisa que a gente precisa pedir um coração que se converta, para que a gente não tenha essas pessoas que a gente não gosta. Isso é anticristão. Mas há essas realidades na nossa vida e Jesus justamente insiste nisso aí, porque à medida que eu realizo esse servir ao outro, eu vou transformando meu coração, eu vou me convertendo. Talvez aquela pessoa que eu não conheço passe a conhecê-la melhor, passe a entendê-la melhor também, passe a resolver talvez aí os problemas desses distanciamento. Mas é um desafio.
um desafio, repito, um desafio de que, com a graça de Jesus, nós conseguiremos. No Evangelho de hoje, Jesus fala que a alegria seja perfeita. Então, até superando esses desafios de lavar os pés, de servir até aqueles que a gente não gosta, daqueles que não vão fazer bom uso, daqueles que não vão estar nem aí, não, precisamos fazer com o coração independente, não querer retorno, não querer que eu vou dar para receber, não. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que devemos servir sem pedir nada em troca, mas servir, justamente servir por amor. Por amor. E à medida que a gente serve dessa maneira, nosso coração vai estar cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia de adoração. A igreja dedica esse dia à adoração a Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então, na sua adoração, possamos, eu, você, todos nós, pedir esse coração novo a Jesus. Pedir que Ele faça essa obra nova em nossos corações. E um momento excelente é na adoração, porque na adoração a gente silencia, na adoração a gente sente, na adoração a gente percebe, na adoração nosso coração arde, na adoração nós saímos mais leves, na adoração nós temos essa intimidade com Jesus. Faça essa experiência hoje, vai numa capela, adore o Senhor, a Ele que te espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.